Mas nós temos aqui um exemplo positivo do que aconteceu também nesses últimos dias, de uma ação comunitária, né? As pessoas ali se organizando, a própria população, a gente falou muito, né, da questão do civil salva civil, criou-se uma polêmica em torno disso, até desnecessária no nosso entender, e temos um caso aqui de um trecho da BR-116 que foi entregue pela comunidade, né, em Vila Cristina, será liberado nesta quinta-feira. Então, temos até as imagens de como é que estava essa estrada antes, né, assim que aconteceu todo aquele problema da enchente. Olha aí, totalmente destruído o asfalto. E aí temos a imagem depois dessa ação da comunidade, com os moradores que se organizaram e fizeram ali a reconstrução da BR-116 aí neste trecho. Ricardo Gomes, você que já falou muito disso, né, da ação do voluntariado e da população gaúcha, em todo o estado praticamente se organizando e da importância disso para que os danos fossem minimizados, as mortes fossem minimizadas e também agora na reconstrução isso vai ser muito importante, né? Tivemos também aquele caso da ponte na Nova Roma do Sul, no Nova enchente Roma do anterior. Sul. Exatamente. Ponte está lá até agora, resistiu também agora a essa enchente dos últimos dias. E acho que essa ação das pessoas tem que ser valorizada, né? E não ser centro de polêmica como virou nas últimas semanas também. É isso, existem muitas iniciativas que estão sendo apoiadas e levadas a cabo com a ajuda do setor privado. Aqui mesmo em Porto Alegre, uma parte da cidade que ainda estava sem água para fazer a instalação, para prover água para a região do bairro Moinhos de Vento, que é uma estação de tratamento que chama Moinhos de Vento, para fazer a religação de um motor que veio da Casan, empresa privada já de saneamento de Santa Catarina. Então, a empresa privada mandou a bomba para cá, um motor para cá, e faltaram peças para fazer a conexão desse motor, e uma empresa de Caxias do Sul mandou a peça para cá. O dono da empresa veio trazer a peça em Porto Alegre para que se pudesse acoplar esse motor. Então, existem milhões de micro ações da sociedade, do empresariado, das pessoas comuns, né, numa coalizão para fazer a coisa funcionar. E isso deve ser louvado e aplaudido, ao contrário do que alguns pensam, de que há uma espécie de uma condenação do setor público quando se reconhece que o setor privado ele está fazendo coisas de maneira mais rápida, mais eficiente, mais bem feita do que o poder público pode fazer, o que não é surpresa para ninguém. Ninguém imagina no Brasil que a eficiência do Estado seja maior do que a eficiência do setor privado. A ressalva que eu faço é que o tamanho, a dimensão, a magnitude do que aconteceu vai exigir uma monta tal de recursos para ser restaurada. Isso é, caíram pontes inteiras, caíram rodovias que estão destruídas em mais de um ponto, tem cidades inteiras que estão soterradas. Para isso tudo se recuperar, o montante de recursos que vai ser preciso, eu diria que não é sequer justo esperar que o setor privado, primeiro, que foi afetado diretamente, segundo, que paga tributos da ordem aí de mais de 40% do PIB, que seja o setor privado responsável por recuperar a infraestrutura do aparato público, do aparato estatal. Se isentarem o país de pagar tributo nos próximos anos, eu tenho certeza que o setor privado recupera essa infraestrutura de forma muito mais eficiente do que o poder público. Mas, em não sendo assim, a União vai ter que se apresentar para colocar parte do recurso, pelo menos do saldo entre o que o Rio Grande do Sul arrecada e o que é ordinariamente reinvestido no Rio Grande do Sul. Quem me deu esse número foi o Hélio Beltrão, que está aqui, pode até me corrigir se eu lembro errado, mas do bolo de recursos de tributos, que são tributos federais, que são recolhidos no Rio Grande do Sul, 11 bilhões de reais por ano são encaminhados
não para a máquina da União, mas para outros estados, como apoio para cumprir aquela cláusula da Constituição que fala na redução das desigualdades regionais. Então, o Rio Grande do Sul aporta 11 bilhões de reais por ano para essa redução das desigualdades regionais. Ora, é muito cedo e é impossível falar agora qual é o tamanho do recurso necessário para reconstruir tudo que foi dizimado no Rio Grande do Sul. Mas é bem óbvio perceber que, por si só, o orçamento do Estado e dos municípios não terá como fazer frente, e exigir essa parcela do setor privado é também exigir algo além da capacidade de doação, da capacidade econômica de doação. O Rio Grande do Sul tem, não saberia contar aqui, por exemplo, em Porto Alegre, quantas empresas faturam mais do que R$1 bilhão, quer dizer, lucram um valor parecido para que possam restabelecer a infraestrutura. Então, sim, há milhões de iniciativas, dezenas de milhares de iniciativas do setor privado aqui, mas isso não isenta a União de ter que se apresentar com o seu fabuloso orçamento de mais de 5 tri. Pois é. Hélio, a pergunta clássica que muitos fazem, né, quando está discutindo liberalismo, Estado mínimo, quem vai construir as estradas, né? Temos aqui um exemplo da comunidade se organizando, claro, como o Ricardo mesmo disse, é uma coisa pontual, não pode, numa situação de tragédia como essa, jogar todas as responsabilidades para a população se virar. Até porque eu acho que quando se fala em Estado mínimo, esse mínimo é justamente para situações como essas, né? Uma catástrofe, uma situação fora do comum. Aí sim você justifica ter algo estatal para poder dar conta de uma situação como essa. Como é que você está vendo essa discussão, né, sobre a atuação do Estado nessa tragédia lá no Rio Grande do Sul, você como liberal convicto? Eu acho que a gente está vendo, tanto em Nova Roma do Sul quanto a BR, que está sendo feita, isso ilustra para a gente esse tema e principalmente ilustra a fibra e a garra do gaúcho. Eu até me lembrei da Eneida, né, escrita por Virgílio, que é o épico poema de Roma, que fala o mito fundador de Roma. E lá tem uma frase muito bacana, que é «Tu ne quede malis, sed contra audentiorito», que significa não ceda à tragédia, mas prossiga com ainda mais determinação. E é isso que eu vejo o gaúcho fazendo, e eu acho que é incrível o povo gaúcho tá tendo essa reação que eu não sei se todos nós teríamos, né? É uma fibra tremenda. Mas quando você fala, então, o que o Estado deve fazer ou não, eu faço a seguinte pergunta. Em primeiro lugar, o Estado tem dinheiro? Ou esse dinheiro sai do bolso da população? Então, em primeiro lugar, quando o Estado faz, não é o Estado que faz, ele faz com o nosso dinheiro, então, tá bom. Segundo, você acha que é o Estado que vai lá recapear? É alguém do Estado, o funcionário público que vai recapear? Ou ele está contratando uma outra empresa? Com dinheiro... Quem você acha que é? Hein, Luiz? Você acha que é o funcionário público ou eles simplesmente estão pegando o dinheiro que saiu da gente e contratando uma empresa? Aí eu pergunto, por que o povo então não pode fazer isso direto? Se é o povo que paga, se é o povo ou a iniciativa privada que constrói, o que o Estado está fazendo no meio desse caminho? A gente sabe. Toda essa confusão, que tem que pagar não sei o quê, ineficiência, por baixo do pano, por cima dos panos, toda essa confusão, emenda para lá, para cá. E o Ricardo citou o número certinho, eu quero apenas lembrar, né, que do orçamento que o gaúcho paga, o quanto que o gaúcho paga de dinheiro que vai para a União. 105 bilhões de reais por ano. Isso é uma conta feita pelo Carlos Acosta, meu amigo, que estava no governo com o Paulo Guedes, e consultou 2 relatórios do Tesouro e do IBRE, e ele fez uma conta direitinho. 105 bi por ano, que os gaúchos pagam de dinheiro que vai para a União. Recebe de volta 30 bi de transferências da União e tem dinheiro que a União gasta via funcionários públicos ou serviços prestados no Rio Grande do Sul no montante de 25 bilhões. Então tem uma saída líquida de 50 bilhões de reais. Dos 50, aquilo que o cara estava falando, se a gente pegar o recorte do orçamento federal,
e aplicar a mesma fórmula, 11 bi está indo para outros estados, 8 bi para cobrir o déficit da Previdência e 31 para a máquina, para a famosa máquina. Então você veja que o gaúcho realmente contribui muito para essa outra coisa, para esse dinheiro que vão para aí para todos os lados. Então é um negócio realmente inacreditável. Eu acho que esse exemplo, Renato, coloca na cabeça das pessoas, mas espera aí, então... mas e o controle disso? A gente viu, a estrada teve a fiscalização apropriada de quem tinha que estar lá, não sei se é o DENIT, sei lá quem, que estava olhando e dando... Então, pelo menos o Estado aí fez o seu trabalho. Não atrapalhou, que é o que eles fazem sempre, e falou, não, vocês fizeram direitinho, não, a gente orientou o que você não podia, o que pode, como é que deixa seguro, e fez. Você imagina se o Estado não fosse sempre assim. Quanto tempo ia demorar para fazer essa... Não, cara, imagina um mundo em que o Estado só está lá fazendo o trabalho como o Ricardo está fazendo em Porto Alegre. Ricardo, parabéns, é incrível. A gente estava falando aqui fora do ar de gente que menciona o Ricardo, o prefeito de Porto Alegre, que está lá para aglutinar a força de todo mundo. E não para dizer como está fazendo em Canoas, São Leopoldo, governos do PT ali do lado. Não. Tem que... doações vêm para mim, né? Não vai para... Não, o Ricardo está fazendo outra coisa completamente diferente lá e está sendo elogiado para tudo quanto é canto. Esse é o tipo de atitude, já que existe essa porcaria desse governo que você está aí falando, que tinha que acontecer no governo. E por isso que a gente tem que ter mais gente como o Ricardo na política. Porque não vai ser amanhã, Renato, que a gente vai conseguir o mundo que eu quero, que o Luiz quer, que o Milei quer. Enquanto isso, a gente tem que ter gente que saiba fazer a coisa corretamente, né? Como o Ricardo está fazendo muito propriamente em Porto Alegre.